Oi, turminha do oitavo ano B, tudo bem? Pegue o material de vocês, vamos corrigir o terceiro roteiro de matemática do segundo bimestre. Acelerem lá. Pegaram? Agora é a hora da gente conversar. Não tem que ter calor nenhum pra aconselhar. Muito bom. Ótimo. Dona Sandrinha quer explicar que hoje a correção é desta maneira, porque acabaram as folhas do Flip Sharp da Dona Sandrinha e não tive oportunidade de adquirir outras. Então, nós vamos corrigir por aqui. Qualquer dúvida, eu não enxergo a letra, eu falei muito rápido, podem deixar as perguntas aqui embaixo no comentário ou me chamar também. Agora nós temos o WhatsApp, a gente tem o Messenger, pode chamar onde vocês preferirem, tá bom? Ok, então vamos lá. Primeira parte, a gente vai corrigir aqui do caderno do aluno. Lembrando que o terceiro roteiro eu coloquei atividades do caderno do aluno, volume 2, coloquei atividades do fascículo e pedi também fotos de você jogando no Scratch, que é um jogo de programação. Eu não recebi nenhuma foto ainda de você jogando no Scratch, tá? Comecem a procurar os jogos que a gente vai indicando. Não é só para matemática, para tecnologia é muito bom o Scratch. Tem como baixar no celular, tem como jogar online, tá bom? Então, eu aguardo vocês também fazendo a publicação dessas fotos. Enfim, peguem aí o caderno do aluno na página 61. É o exercício 5.1. Aplicando as propriedades, resolva as expressões a seguir. Essa atividade, eu fiz um vídeo aulinha extra para vocês e ele tá nesse vídeo aula, que era operações com notação científica. Tá igualzinho, inclusive. Então, veja, a tua letra A era 56,7 vezes 10 elevado a menos 3, mais 0,01 vezes 10 elevado a 3 positivo. Então, eu tenho vezes 10 elevado à terceira potência negativa e tenho vezes 10 elevado à terceira potência ou ao cubo, como vocês preferirem falar. Qual que é aqui o problema dessa atividade? Qual que é a dificuldade? É você entender, olhar para o número e pensar que você precisa ter os expoentes iguais. E você tem diferente, você tem menos 3 e 3. Você tem que transformar ele no mesmo expoente. Eu raciocinei assim, de transformar em expoente zero. Então, eu vou pegar aquele número 56,7 e eu vou andar para a esquerda 3 casas. Por isso que eu consegui ali na próxima linha 0,0567. Eu andei 3 casas. Quando não tenho as casas, eu coloco 0 para completá-la. Quando eu ando para a esquerda, eu adiciono ao expoente a quantidade de casas que eu andei. Então, eu estou adicionando lá em cima, ó, tá em laranja, mais 3. E no outro número, eu andei 3 casas, mas para a direita. Não era 0,01, eu andei 3 para a direita, então ficou 10. 10 vezes 10 ao cubo, menos as 3 casas que eu andei. Então, andar para a esquerda, você soma no expoente. Andar para a direita, você subtrai. E aí, o que você precisa lembrar também? Você só pode somar ou subtrair quando os expoentes estão iguais. Agora, eles estão iguais, beleza. Você só pode
somar ou subtrair a parte do coeficiente, a parte que não tem potência, que é 0,0567 e o 10. Então, a soma está aqui do ladinho, do lado direito, ó. Para somar números com vírgula, o que é importante é você colocar número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula. E aí você faz a operação. Adicionando, quem eu tenho? Eu tenho 10,0567 vezes 10 elevado a zero. Lembrando que todo número elevado a zero é 1, então eu tenho 1 vezes 10,0567, que é esse 10,0567 mesmo, é o nosso resultado. Tudo bem? Podem parar o vídeo para vocês organizarem direitinho o material. Vamos para o próximo. A letra B é 15.200 vezes 10 ao quadrado menos 6,4 vezes 10 à quarta potência. Mesmo raciocínio, eu tenho que transformar eles iguais. Você pode ter um raciocínio diferente que o meu em andar com a vírgula, viu, turma? Mas o resultado lá embaixo vai dar o mesmo. Eu raciocinei aqui em transformar o 10 ao quadrado em 10 à quarta potência. Então, o que eu fiz? Com aqueles 15.200, eu andei 2 casas para a esquerda. Então, eu somei 2, tá lá de laranjado, ó. Somei 2. Então, ficou 152 vezes 10 à quarta potência, menos 6,4 vezes 10 à quarta potência. Tá tudo à quarta potência, então agora eu posso fazer a operação, que é uma subtração. Então, ficou 152 menos 6,4, tá aqui do lado direito do visor. Coloca número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula e efetua a subtração. Quem que a gente consegue? 145,6 vezes 10 à quarta. Se você ainda quiser deixar teu professor empolgado, você mostra assim para ele que você vai deixar só com uma casa na parte inteira do número. Então, a vírgula não está parado ali, ó, depois do 5 no resultado? Anda com ela até ela chegar ali no 1. Quantas casas que você vai ter andado para a esquerda? 2 casas. Então, você soma lá com 4, mais 2. Quem que você consegue? 1,456 vezes 10 elevado à sexta potência. Aí o professor fala, poxa vida, esse moleque entendeu, hein? Como é que faz? Olha essa garota, que esperta, deixou só uma casa na parte inteira. É isso aí. É errado largar no 145,6 vezes 10 elevado à quarta? Imagina, não é errado, está certo, tá bom? Vamos para o próximo. A letra C é 7,86 vezes 10 elevado à 12ª potência, mais 3,54 vezes 10 elevado à 17ª potência. Eu tenho que transformar eles em números iguais no expoente. Eu tenho um expoente que é 12 e o outro que é 17. E eu preciso deixar eles iguais. Eu, Sandrinha, achei melhor eu transformar o primeiro número. O 12 eu vou transformar em 17. Então, a vírgula que está bem ali depois do 7, eu vou andar com ela para a esquerda 5 casas. Quem que eu consegui? 0,000786 vezes 12 vezes 10, elevado a 12 mais 5. Olha lá a quantidade de casas que eu andei, eu somo. O outro número eu copio igualzinho, porque eu não vou mexer com ele, certo? Com esse andar da vírgula, eu consigo igualar os expoentes. Então, eu vou somar a parte ali dos coeficientes, fiz essa barrinha laranja embaixo deles, e do ladinho eu faço a soma, certo? Número
número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula, efetua a operação. Quem que eu consegui? Eu consegui 3,5400786 vezes 10 elevado à 17ª potência. A letra C, mentira, a letra D e a letra E é uma regra diferente, é a regra da multiplicação e divisão. Nessa regra, você não vai igualar os expoentes. Você vai pegar a parte do coeficiente, que é essa que eu deixei de laranja, vai efetuar a operação, que é a multiplicação, coloquei ela aqui do lado de laranjado. Então, quando eu multiplico 3,5 vezes 4,3, eu consigo 15,05. E aí, eu conservo a base, que é 10, e na multiplicação, eu adiciono os expoentes. Então, eu tenho expoente 7 e eu tenho expoente menos 5. Então, eu vou fazer 7 mais menos 5. Faço o joguinho de sinal com mais e menos. Então, fica menos. 7 menos 5, 2. Quem eu consigo como resultado final? 15,05 vezes 10 elevado ao quadrado. Muito bom. Vamos para o próximo. A letra E é 9,3 vezes 10 elevado à 6ª potência negativa, dividido por 3,1 vezes 10 elevado ao cubo negativo. Mesma coisa, parte do coeficiente vocês resolvem. Então, eu grifei ali de laranja e mostrei que eu faço ele de laranja. 9,3 dividido por 3,1, como tem a mesma quantidade de casa depois da vírgula, eu posso cortar a vírgula. Então, eu tenho 93 dividido por 31, que é 3. E aí, na divisão, você vai conservar a base, que é 10, e vai subtrair o expoente. Você tinha menos 6 e menos 3, então você vai fazer menos 6, menos 3. Vai fazer o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Então, vai ficar menos 6 mais 3, que vai dar o resultado de menos 3. Resultado final, então, da divisão da notação científica, 3 vezes 10 elevado ao cubo negativo. Próximo exercício. Próximo exercício é do Caderno do Aluno, volume 2, página 66. O exercício 2.2 é sobre sequência, certo? Olha lá. Agora que você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe as sequências de figuras e responda às questões. Então, vocês tiveram lá as aulas no CMSP, várias inclusive, eu acompanhei todas, como sequência recursiva e não recursiva. A recursiva, pessoal, é aquela que precisa do número anterior, ela tem uma ordem, ela tem uma explicação por que ela acontece. A não recursiva a gente nem chama de sequência, porque ela não tem nada a ver um número com o outro, certo? É por alguma necessidade de local, é alguma coisa que não tem a ver com códigos matemáticos, tá bom? Depois, quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Ele te deu essa figura, todas com quadradinho. Na primeira figura, você vai ter, já estou olhando para a figura e já estou lendo a resposta do quadro, que é a pergunta A. Então, na primeira figura, você tem um quadradinho, na segunda, 4, na terceira, 9 e na quarta, 16. Já dá para ver uma característica aí, não dá? Na pergunta B, ele fala assim para você: quantos quadrados terá a figura 5 e a figura 6? Então, você vai observar bem o desenho. Eu coloquei ele de novo ali para a gente observar bem. Observar bem o que está acontecendo. Você pode olhar tanto pela lateral,
pelo comprimento, você pode ver o total. Cada um de vocês vão ter um raciocínio na hora que apresentar essas sequências com figura. Mas o que você precisava ter identificado? Que a figura 5 terá 25 quadrados e a figura 6 terá 36 quadradinhos. Aí a pergunta C é, diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? Olha, vocês observaram o que eu observei? Que é a sequência dos quadrados perfeitos, que é 1 ao quadrado dá 1, que é o primeiro desenho. 1 no quadrado, deu 1. O segundo desenho, 2 ao quadrado dá 4. Terceiro desenho, 3 ao quadrado dá 9. Quarto desenho, 4 ao quadrado, 16. Quinto desenho, 5 ao quadrado, 25. Sexto desenho, que não está aí, ele foi a pergunta da letra B, 6 ao quadrado, 36. Então, são os quadrados perfeitos, é o nome que tem isso, quadrado perfeito. E aí, ele te pergunta, então, escreva a expressão algébrica que representa o número de quadrados da figura N. Você não tem o número 1, que é a posição daquela figura 1, ela é o N. Você não elevou ela ao quadrado? Então, você vai ter N ao quadrado, é a tua expressão algébrica. Qualquer valor que você colocar ali, elevando ao quadrado, no valor natural, vai dar um quadrado inteiro, certo? Um quadrado perfeito, não inteiro, falei errado. Um quadrado perfeito, tá bom? Depois, elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números de quadradinho. Então, ó, colocou aí, colocando no N do 1 até o 10, você vai ter como resposta de quadrados perfeitos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Depois vocês podem ir parando o vídeo para ir fazendo a correção, tá bom? E você depois entrou novamente na parte de proporcionalidade. Nós falamos no presencial nas nossas aulas sobre proporcionalidade e ele retoma agora no CMSP novamente, porque faz parte da apostila de vocês, faz parte do conteúdo, é uma coisa que vai amarrando sempre na outra. Agora a gente está lá na página 68 da apostila do aluno. Ele diz assim: classifiquem os itens a seguir em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e justifique sua resposta. Aqui, meus amores, é o entendimento de grandezas proporcionais direta e indireta. Não tem cálculo, é um entendimento, na verdade é um conhecimento de vida. É você entender que quando você diz diretamente proporcionais, as duas grandezas vão crescer ou diminuir juntas. Quando você diz inversamente proporcional, é quando ou uma cresce, a outra não, ou uma diminui, a outra não, tá bom? Vamos lá. Letra A. A medida do lado de um quadrado e seu perímetro. Olha, isso é diretamente proporcional. Por quê? Porque quando aumenta o lado do quadrado, seu perímetro aumenta na mesma proporção, pois a cada uma unidade aumento no lado do quadrado, seu perímetro aumenta em 4 unidades. Então, crescer um lado, o outro lado também cresce, tá bom? Letra B. O tempo que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e sua velocidade média. Então, ó, inversamente proporcional. Por quê? Pois quanto maior a velocidade média, o tempo de percurso será proporcionalmente menor. Então, quanto mais eu correr com o meu carro, menos tempo eu vou gastar. Por isso que fala que é inversamente proporcional. Próximo. Letra C. A quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos fabricados.
Diretamente proporcional. Por quê? Pois quanto mais funcionários, a produtividade é proporcionalmente maior, considerando que todos trabalhem no mesmo ritmo. Então, quanto mais funcionário eu vou ter, mais produtos naquela fábrica terei também. D. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usado. Ora, essa é diretamente proporcional. Por quê? Pois quanto maior a distância, o consumo do combustível será proporcionalmente maior. Então, quanto mais eu viajar, mais distância eu percorrer com o meu carro, mais combustível eu vou precisar. E a E, que era a última dessa questão, quantidade de trabalhadores e a construção de um muro, sendo mantido o mesmo ritmo de trabalho. Olha, essa é inversamente proporcional, pois quanto maior a quantidade de trabalhadores, o tempo para a construção de um muro será proporcionalmente menor. Então, olha lá, estou construindo um muro. Eu tinha 4 homens e ia demorar 2 dias para fazer aquele muro. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu vou fazer em menos dias. Se eu, por exemplo, colocar 8 homens, eu vou fazer em um dia. Então, eu aumentei os homens e diminuí os dias. Então, inversamente proporcional. Uma grandeza cresceu e a outra diminuiu. E agora a gente vai para as atividades do fascículo. A gente tem uma atividade do fascículo que é um problema, o problema 6, e ele está lá na página 7. Peguem aí, por favor. Problema 6. O confeiteiro Samuel precisa decidir a quantidade de ingredientes necessários para fazer um bolo, render 3 fatias a mais que o habitual. Ele costuma fazer um bolo para servir 6 pessoas e pretende, com a nova receita, servir 9 pessoas, mantendo a proporção da receita. Letra A. Caso essa proporção seja mantida, escreva no quadro a seguir a quantidade de cada ingrediente para a produção do bolo maior. Vamos ver? Então, tem aí os ingredientes. Você tem na receita para 6 pessoas, 2 ovos, 2 colheres de manteiga, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de fermento, 1 xícara de fermento, 1 colher, né? Dona Sandrinha leu errado, a Dona Sandrinha olhou para o outro lado aqui. E 1 xícara ficou pequeno aqui para eu ler para vocês. É 1 xícara de leite, perdão, desculpa. Então, é ovos, manteiga, farinha, açúcar, fermento e leite. Como que eu fiz? Eu fiz em regra de 3. Olha lá, o meu primeiro cálculo para os ovos ali, ó. Eu tenho 2 ovos para 6 pessoas. Agora, eu tenho X. Eu quero saber quantos ovos eu vou precisar para 9 pessoas. Multiplico em cruz. Eu vou conseguir 6 vezes x, 6x, igual a 18. X é igual a 18 dividido por 6. X que é igual a 3. Então, para 9 pessoas, a receita precisa ter 3 ovos. É o mesmo cálculo para 2 colheres de manteiga e para 2 xícaras de farinha. Então, consigo 3 para todos. E depois, para o açúcar, por fermento e por leite, eu fiz regra de 3 também. 1 para 6 e x para 9. Multipliquei em cruz, consegui 6x igual a 9. X que é igual a 9 dividido por 6. Fiz uma simplificação por 3, eu consegui 3 dividido por 2, que é 1,5. Então, como todos são 1 ali, 1 xícara, 1 colher, eu uso, então, o mesmo raciocínio. Eu aumento, então, meio, né, para cada um, então, vou ter 1 xícara e meia, 1 colher e meia, né, para açúcar, fermento e leite. Tudo bem?
Aí ele fala assim: agora verifique se a razão entre a quantidade de ingrediente e a quantidade de pessoas da primeira receita é igual à razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de pessoas da nova receita. Em caso de dúvida, divida o numerador pelo denominador e verifique as igualdades. Então, você tinha lá na primeira receita 2 ovos para 6 pessoas. E depois, na segunda receita, 3 ovos para 9 pessoas. Vamos fazer a divisão dessa fração. Eu dividindo 2 por 6, eu consigo 3 décimos. E eu dividindo 3 por 9, eu consigo 3 décimos. Né? Então, eles são iguais, são grandezas proporcionais, diretamente proporcional. Bom, pessoal, até o próximo roteiro. Não deixe atividades acumuladas, estamos fechando aí o segundo bimestre. Quem está devendo alguma coisa, entre em contato com seus professores. Desculpa novamente por estar fazendo a correção desta maneira. Qualquer dúvida vocês me chamam, certo? E até a próxima. Beijão!